Oi, gente, bom dia. Estamos aqui com a Laís. Laís decidiu ficar ruiva, com esse cabelo bem natural, somente na raiz. E as pontas do cabelo dela tem resto de coloração, numa tonalidade mais pro castanho. Por mais que ele já desbotou um pouco, ainda não é o suficiente para só fazer uma coloração aqui e pigmentar na tonalidade desejada. Então eu fiz um teste de mecha, porque a gente vai ter que limpar essa coloração das pontas do cabelo dela para a tonalidade do ruivo ficar sem nenhum tipo de marcação, tá? Porque aonde está natural, a gente sabe que ele abre o fundo de clareamento tranquilo, mas aonde está com coloração, ele dá uma retardada na abertura de cor. Então é por isso que a gente vai fazer uma limpeza aqui antes de tudo. Então grava aí como é que ela está, que agora vai ser um processo de um passo a passo até conseguir deixar ela 100% ruiva, numa tonalidade mais acobreada.
Olha, gente, eu já deixei aqui, ó, faz uns 10 minutinhos. Olha como tá abrindo bem a cor. Esse cabelo eu não preciso deixar ele loiro, não preciso deixar ele nada. Só preciso que ele limpe bem essa coloração do cabelo dela, ó. Eu vou deixar abrir um pouquinho mais, porque ainda tem resíduo, ó, um vermelho mais escuro, tá vendo? E eu preciso dessa tonalidade um pouco mais clara, porque o ruivo que a gente vai deixar é um ruivo um pouco mais claro mesmo. Olha, gente, acabamos de remover toda a descoloração que foi feita aqui nas pontas desse cabelo. Ele abriu bem, desbotou bem a coloração castanha que tinha. A raiz ainda permanece natural. E agora a gente vai fazer o processo de coloração da tonalidade desejada.
Olha aqui, gente, já chegou na tonalidade desejada, porém a raiz abriu um pouquinho a mais. Então aqui eu vou fazer um esfumado só para abafar essa raiz. Deixamos uma tonalidade bem acobreado e daqui a pouco vem o resultado final aí para vocês. Olha, gente, agora sim acabamos de finalizar. Ó, a raiz dela como ficou bem bonita, tá bem natural. As pontas ainda ficou um pouco mais clara, mas a cliente gostou. Aqui, por mais que possa ter uma situação de vir desbotar com um pouquinho mais de facilidade, depois é só dar uma tonalizada nas pontas. Eu deixei porque a cliente gostou, senão eu tinha até fechado um pouquinho mais. E aí, ó, tá aí, sem diferença alguma de cor, somente nas pontas, que ficou até um pouco mais iluminado. Como a cliente, ela tá de máscara, a gente vai fazer uns fotão aqui bem top, pra daqui a pouco eu mostrar aí pra vocês a verdadeira tonalidade que ficou. E como que ornou também junto com o rosto dela.